Olá, queridos, que a graça e a paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo sejam abundantes sobre a vida de cada um de vocês. Amém? Nós estamos aqui para mais uma devocional e hoje eu quero começar fazendo mais uma pergunta a você que está me ouvindo. E a pergunta, meu amado, minha amada, é a seguinte: você prefere ser feliz ou ter razão? Já pensou nessa questão? Se você prefere ser feliz ou ter razão? Preste atenção. Eu quero contar para você uma pequena história que ela já foi narrada e contada por uma empresária durante uma palestra sobre a simplicidade no mundo do trabalho. Essa empresária usou a história que eu vou contar aqui para falar da simplicidade no trabalho. Ela usou essa cena que eu quero falar para vocês, para ilustrar quanta energia nós gastamos muitas vezes em nossas vidas apenas para demonstrar que temos razão, independente de tê-la ou não. A gente desprende tempo, a gente desprende energia e, por que não dizer, até mesmo, às vezes entramos em discussões ferrenhas para provar que nós temos razão em alguma coisa. É para, como tem por aí o ditado, dizermos, né, que queremos sair por cima. Então, irmãos, presta atenção nessa pequena ilustração aqui, nessa história. A história é o seguinte, diz assim: 8 horas da noite, numa avenida movimentada, o casal já estava atrasado para o jantar na casa de amigos. O endereço é novo, assim como o caminho que ela conferiu no mapa antes de sair. Ele dirige o carro, ela o orienta e pede para que vire na próxima à esquerda. Ele tem certeza de que é à direita. Está ali o casal, esquerda, direita. Então discutem, percebendo que, além de atrasados, poderão ficar mal-humorados, ela deixa que ele decida. Ele vira à direita e percebe que estava errado. Ainda com dificuldade, ele admite que insistiu no caminho errado enquanto faz o retorno. Ela sorri e diz que não há problema em chegar alguns minutos mais tarde. Mas ele ainda quer saber: se você tinha tanta certeza de que eu estava tomando o caminho errado, deveria ter insistido um pouco mais. E ela diz: entre ter razão, prefiro ser feliz. Estávamos à beira de uma briga. Se eu insistisse mais, teríamos estragado a noite. Então, queridos, a gente vê aqui uma discussão de casal, né? A mulher queria para a esquerda, o marido para a direita, e a mulher, mesmo sabendo que seu marido estava indo para o lugar errado, ela preferiu abrir mão da sua opinião, né? E deixar que o marido tomasse a decisão e fosse pelo caminho que ele optou, que foi o da direita, e ainda assim era o caminho errado. E aí, então a gente vê que essa mulher, essa esposa, e podemos dizer uma mulher sábia, né? Ela escolhe então por ser feliz. Ela optou, achou melhor ser feliz, não brigar com seu marido, não estragar a noite do casal, querendo ali ter razão ou demonstrar a sua razão. E a gente precisa agir dessa forma. Nós, como cristãos, a gente tem que olhar para histórias como essa e trazer isso para a nossa realidade, né? Porque quando a gente vai para a palavra do Senhor, lá em Filipenses, no capítulo 2, versículo 3, tem uma passagem, o apóstolo Paulo, ele vai falar o seguinte: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, queridos, nós precisamos agir dessa forma, deixar de lado o nosso egoísmo, a nossa ambição, deixar de lado o nosso superego, o nosso orgulho de querermos sempre ter razão nas coisas, de querermos sempre ser a última palavra. Hoje a gente vê muitos casais, muitos conflitos internos, né? Nos lares, as pessoas, não há um entendimento. O pai quer sempre ter a razão sobre o seu filho. Quem disse que o pai estará sempre certo? Às vezes o filho pode estar com a razão. A esposa discutindo, querendo ter razão com o marido. Quem diz que a esposa estará sempre certa? Às vezes o marido poderá estar certo, né? Ou vice-versa. De repente a esposa está certa de fato e o marido que está errado. E a gente precisa entender isso e olhar para esse lado. É mais importante a gente pegar essas questões e assimilar e ver que o mais importante é sermos felizes.
e uma felicidade que não está pautada no mundo, uma felicidade que não vem do mundo, mas uma felicidade que procede do trono da graça de Deus. E quando olhamos para o trono da graça de Deus e para a vontade de Deus para a nossa vida, a gente vai para a palavra do Senhor e encontra uma orientação como essa que o apóstolo Paulo está dando aos nossos irmãos ali em Filipos, dizendo: nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a si mesmo. Então, que o Senhor nos ajude para que haja humildade em nosso coração o suficiente para nem sempre querermos ter razão, entendermos o lado do outro, ou pelo menos ouvirmos o outro lado, né? Estarmos dispostos a ouvirmos o outro lado. Quem sabe se não é o outro lado que está certo. Então, a gente precisa pedir direção a Deus para isso, né? Que o mais importante de tudo é ser feliz, e não é ter razão em tudo. Amém, irmãos? Que Deus nos ajude a pautar a nossa vida no princípio da palavra do Senhor e buscarmos de fato a humildade ao ponto de reconhecermos os outros muitas vezes superiores a nós. Isso é humildade, isso é quebrantamento, né? Isso é andar guiado pelo Espírito de Deus, no espírito de mansidão, de tranquilidade, porque se brigarmos sempre, se entrarmos sempre em discussão e buscarmos sempre termos razão, certamente deixaremos de lado a felicidade, e uma felicidade que Deus tem para nós não podemos abrir mão. Então, é melhor abrir mão daquilo que nós temos convicção de que estamos certos e que nem sempre poderemos estar certo, do que abrirmos mão da felicidade. A gente tem que colocar na balança e ver os prós e os contras, né? A gente vê o marido que manteve-se firme ali no seu orgulho, na sua opinião errada. Entrou na rua errada, a esposa estava certa. Né? E aí ele quis saber o porquê. E a resposta dela aqui foi fantástica, meus irmãos. Eu prefiro mais ser feliz do que ter razão. Então deixou ele ir, ele foi, errou, e aí, não sei, a história não conta se ele se arrependeu. Certamente deveria haver um arrependimento no seu coração, né? Mas é isso que eu quero deixar para você nessa noite, nesse nosso momento devocional. O mais importante é sermos felizes do que termos razão em tudo. Que Deus nos abençoe. Vamos orar, vamos pedir a direção do Senhor para que Ele quebrante o nosso coração ao ponto de haver humildade suficiente para considerarmos o nosso próximo, as pessoas, independente de quem sejam, superiores a nós. Amém? Vamos orar? Glorioso Deus e eterno Pai, em nome do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, nós nos prostramos diante da tua soberania, pedimos a direção do teu Espírito, a misericórdia do Senhor. Ajuda-nos, ó Deus, a termos humildade, a não sermos egoístas e querermos sempre impor, ó Deus, a nossa opinião. Ah, Deus, dai-nos humildade. O Senhor Jesus foi tão humilde, nos ensinou, Senhor, a sermos humildes. O Senhor, com toda a superioridade do Senhor, o Senhor, ó Deus, andou em humildade nessa terra, em obediência ao Pai. O Senhor se sujeitou muitas vezes, ó Deus, se dobrou o Senhor às afrontas dos homens, ó Deus, e nunca entrou em questões querendo provar, ó Deus, aquela parte humana que nós temos do orgulho ou qualquer outra coisa, mas o Senhor sempre teve humildade, o Senhor sempre soube discernir as questões, ó Pai, e nós te pedimos que o Senhor nos envie, Senhor, o Espírito Santo do Senhor, para que nós também, como igreja do Senhor, possamos andar em tal humildade, essa humildade que o apóstolo Paulo prega, Deus, para que possamos viver em paz dentro dos nossos lares, na nossa igreja, com os nossos irmãos, com os nossos familiares, nos nossos casamentos, ó Deus, os seus cônjuges, ó Pai, que possam andar em comunhão um com o outro, ó Deus, dando sim, ó Deus, por que não, o braço a torcer, considerando superior a opinião do próximo, do outro. Ajuda-nos, ó Pai. Para isso, nós precisamos de um quebrantamento de espírito, nós precisamos da direção do Senhor, porque senão, Senhor, o nosso orgulho, o orgulho da carne, nunca permitirá, Senhor, tamanha humildade sobre as nossas vidas. Iremos sempre querer ter razão. E muitas vezes, ó Deus, a busca por essa razão talvez possa ser, Senhor, que venha trazer sobre nós momentos de infelicidade. E nós queremos ser felizes, ó Pai, e feliz, ó Deus, com a felicidade que procede do trono da graça do Senhor. Então, Pai, por isso, nos ajude a andarmos em conformidade com a Tua palavra e vivermos sempre em humildade, sabendo respeitar a opinião do próximo. Muito obrigado por tudo, abençoa-nos, guarda-nos, livra-nos de todo mal, abençoe a casa dos teus servos que estão orando nesse momento comigo, que a graça do Senhor seja abundante sobre eles e sobre todos os seus familiares, ó Pai. Muito obrigado por tudo, é no teu santo nome, Jesus Cristo Nazareno, que nós oramos. Amém. Deus os abençoe e fiquem todos na paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo.